Primeiro Jornal. Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Hoje eu recebo no nosso espaço de entrevista a presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Teutônia, com extensão de base em Westfália e Poço das Antas, Liane Brackmann. Bom dia, Liane, tudo bem? Bom dia, JD, bom dia a todos os ouvintes da Tirol. Agradecemos, em primeiro lugar, já a oportunidade de passar alguma informação aos nossos ouvintes, especialmente aos nossos associados do sindicato. E também a advogada Cristiane Ponzoni Teles. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Tirol. Bom dia a todos os ouvintes. Agradeço o convite também de participar do programa e esclarecer sobre questões relevantes para a sociedade. Muito bem. E é sobre questões, né, que vieram à tona dessa semana, que a Justiça, suspendeu uma cobrança aos associados da cooperativa Languiru por prejuízo, e o Sindicato dos Trabalhadores Rurais foi o responsável por entrar com essa ação, pedindo essa liminar da segunda vara judicial. Por que foi pensado em fazer isso? O que houve, que agora, recém que saiu essa questão toda, por que vocês entraram com essa decisão? Qual foi o motivo para isso tudo, Liane? Em primeiro lugar, a questão técnica, a doutora Cristiane está conosco, pode logo colocar melhor, mas assim, desde que começou a crise da cooperativa Languiru, a gente tem acompanhado, até porque a gente é representação de classe dos agricultores, via as assembleias que eles realizavam, via as informações que os agricultores associados da cooperativa nos traziam. Então, em várias assembleias onde se falava do assunto crise, liquidação extrajudicial, resultados de exercícios, a gente sempre esteve presente, tá? Então, porque a gente representa os agricultores. E a angústia, a preocupação deles desde o início, desde os anos 2021, 2022, foi a nossa também como entidade, né? Então, a nossa missão é bem clara. Vivemos e atuamos em cima dos problemas sentidos e vividos da categoria. E a partir dali a gente foi se envolvendo, foi se inserindo mais, resultados de exercício, divergências contábeis, enfim, decisões, assembleias extraordinárias, enfim, a instalação da liquidação extrajudicial, tudo isso foi assunto por nós absorvido também, e claro, interpretado tanto administrativamente como também juridicamente, Mas lá no final do ano passado, a gente via que a coisa estava começando a preocupar mais, porque vinham as notificações, de cobranças judiciais, de herdeiros, ou seja, de sucessores de falecidos. Agora, início do ano, foi dito, inclusive, pelo liquidante, que estariam começando os inativos, que hoje não entrega mais produção, que a saída deles seria voltar com 100 sacos de milho, e muitos não têm essa produção, porque não é a realidade, o modelo caro-chefe, vamos dizer assim, da propriedade, é mais silagem e outras atividades. Então a gente foi se envolvendo cada vez mais, e a angústia do nosso agricultor, eu posso dizer, no Natal, no final do ano, foi grande, porque vinham notificações e os números são grandes, não é apenas 1.000 ou 2.000, são números considerados, e que hoje seria o resultado do exercício, que são mais de 600 milhões, que era para ser absorvido a princípio pelos falecidos e pelos inativos, Então, muita gente idosa, e nós assistimos isso com muita angústia, com muita frustração, foram aos bancos, foram pegar suas economias e foram pagar, resultados de exercícios. E nós realizamos uma assembleia lá em novembro do ano passado, 29 de novembro, onde nós levamos essa preocupação e, inclusive, pedimos sugestão e autorização de movermos uma ação em relação a essas cobranças, para que elas sejam suspensas. A Assembleia nos deu parecer favorável e foi isso que nós fizemos em dezembro do ano passado. Então, nesse momento, o que o sindicato afirmou e reafirmou no início do ano nós temos uma única missão como sindicato. Isso está no estatuto.
é defender os agricultores em qualquer momento e situação ou circunstâncias. E nesse momento o sindicato não quer em nenhum momento que a cooperativa seja dissolvida ou que ela termine as suas operações, de jeito nenhum, mas não às custas do agricultor. E essa defesa nós reafirmamos em assembleia e no início do ano, que nós faremos a defesa do nosso agricultor, das nossas propriedades. Porque a gente dizia em várias oportunidades para o liquidante, se nós tiver que arcar com esse valor, ou seja, os resultados do exercício, a maioria das nossas propriedades se inviabilizam, né? E não é isso que nós queremos. Eu acredito que nem o juiz quer isso e nem a sociedade quer isso, que as nossas milhares de propriedades sejam desativadas, ou seja, inviáveis devido a uma dívida que nós não contraímos. Enquanto que está no Ministério Público um processo, ou seja, uma auditoria investigativa, nós não somos devedores e nós não queremos pagar voluntariamente, vamos dizer assim, e nem judicialmente essa dívida, ou seja, esses resultados do exercício. Perfeitamente. Era uma questão, né, quando aconteceu toda essa questão com a Langiru, uma das maiores preocupações dos associados era ter que arcar com esse valor bilionário, né, que foi deixado. Né? Sim, eles falam da lei do cooperativismo, a gente também conhece, sobras, perdas, a gente sabe, a gente conversou inúmeras vezes com os CERCs, com os jurídicos, com a FETAG, a RS, com os jurídicos da FETAG, então a gente nunca fez nada assim atropelado. E a nossa assessoria jurídica, que já nos atende há anos, também tem a sua interpretação e teve a sua participação, vamos dizer assim, considerada nisso, e ela pode logo falar com mais detalhes, mas eu vejo assim que estamos com a consciência tranquila, tivemos apoio da Assembleia, entramos com uma ação onde então aconteceu o deferimento da suspensão, porque existe essa auditoria investigativa, existem divergências contábeis em relação ao exercício 2022, 2023, e são números considerados, e nós precisamos saber o parecer do promotor, do Ministério Público, se houve má-fé, se houve apenas equívocos, se houve desvio, se houve crime, vamos dizer assim, dentro dessa situação toda. E não é nesse momento que voluntariamente ou administrativamente, negociando com descontos ou parcelamento, que nós agricultores, muitos deles com uma certa idade, vão lá e pegam as suas economias de anos de vida de trabalho e apenas arquem com esse resultado, porque existe a lei do cooperativismo, existe, mas nós podemos e temos muito tempo ainda para negociar e ver os porquês de tudo isso, e enquanto que tem ativos dentro de uma cooperativa, nós nesse momento defendemos a propriedade, que é o bem maior, o mais precioso que o agricultor tem, as suas ferramentas de trabalho, a sua terra, porque sem elas ele não trabalha, ele não produz, ele não se sustenta, e isso nós precisamos preservar nesse momento. Antes de nós passar a palavra para a doutora Cristiane, vocês, como representante dos trabalhadores rurais, chegaram a receber o documento da apuração feita pela DIC e IMAC, o que foi encaminhado também para o Ministério Público? Chegaram a receber esse documento também? Não, para nós, nós estamos acompanhando, assim, aquilo que é colocado sobre auditorias passadas, enfim, mas, assim, quer dizer, a auditoria atual, sim, não, eu não entendi a sigla, desculpe, mas a auditoria, o associado tinha acesso, era pouco tempo para ler páginas, mais de 70 páginas, se eu não me engano, então a gente fez, assim, um apanhado por cima, mas não se inteirou, porque em uma hora tu não consegue entender muito bem o parecer dessa auditoria, assim, do nosso jeito. Mas a gente foi lá, deu uma lida, e aquilo que, então, o liquidante, o Paulo Birk, disse que ele encaminhou para o Ministério Público. Então, nós temos eu tenho um entendimento leigo em cima desses pontos, né, que a auditoria pontuou lá, né, mas eu acredito que a nível jurídico, o Ministério Público é feito uma coisa mais minuciosa e bastante
né, certeira nessa questão. Confiamos no Ministério Público, eu acho que foi feito de maneira correta, encaminhado para lá, mas enquanto que não tem esse parecer, porque apenas acontecer por acontecer, uma dívida de mais de 1 bilhão, nós não podemos acreditar, porque houve pessoas técnicas e pessoas administrativas envolvidas nesse processo Languiru, né? Mas em relação à auditoria, sim, nós tivemos acesso, mas pouco tempo para se inteirar e fazer um apanhado melhor, uma avaliação maior. Muito bem. Passando agora para o lado técnico, né, o lado da lei, olhando de forma geral, como é que vocês avaliam essa questão, né, como advogadas? Se puder passar para nós aí como é que é feito esses trâmites daqui para frente. Bem, com relação ao trâmite legal, é importante a gente destacar que a própria lei das cooperativas, ela protege o cooperado sobre questões envolvendo má administração, equívocos contábeis, irregularidades contábeis, né? Então, a própria lei dispõe sobre isso e estabelece quem que é responsável caso existam prejuízos, né, danos resultantes, como aconteceu na Languiru, né? E inclusive isentando o cooperado de ter que arcar com essas dívidas. Então, com base naquele pouco acesso que tivemos, assim como bem falou a Liane, o sindicato não recebeu esse relatório em mãos, né? E assim como todos os outros associados da cooperativa, nós tivemos que agendar um horário e tivemos um breve prazo de 1 hora para analisar a documentação, né? E diante da envergadura que é o documento, não se mostra, assim, um tempo hábil o suficiente para analisar. Mas, mesmo assim, foi possível ver tópicos pontuais, assim, que foi o que nos motivou, né, a ingressar com o processo. E nesse processo, então, a gente conseguiu essa liminar, que ela não visa somente proteger aquele associado, aquele cooperado que não está entregando produção, que saiu, que foi excluído ou que faleceu, mas também aquele que sim está entregando a produção. Porque a gente não sabe como que vão ser os exercícios futuros da Languiru e que ainda continua provavelmente tendo algum tipo de reflexo financeiro para essas pessoas também, ou seja, uma dívida que pode aumentar, né? Então, o sindicato não entrou somente pensando naqueles que não estão hoje operando com a Languiru, mas sim protegendo a todos, né? Porque acho que esse que é o objetivo do sindicato, né? Proteger, digamos assim, em grande escala todo o trabalhador rural e as famílias. Então, dentro desse processo, que ele tramita em segredo de justiça, tá? Foi solicitado sim um parecer do Ministério Público que deve acontecer nos próximos dias, no qual ele que tem o acesso a essa documentação vai nos orientar de forma mais assertiva e pontual, né? Que a gente vai conseguir identificar se de fato houve má administração ou se houve alteração contábil ou se houve qualquer outro ato que gere responsabilidade no âmbito civil, porque é isso que a gente discute nesse processo, é âmbito civil, né? A gente vai dar andamento a esse processo para questões, para afastar a responsabilidade do cooperado com relação às dívidas existentes, né? A questão criminal, isso tramita lá no Ministério Público e não passa no viés dessa ação que o sindicato ingressou. Perfeitamente, ou seja, o certo mesmo seria esperar o Ministério Público ter dado um parecer nessa questão toda desse trabalho que foi feito e acho que é importante ressaltar essa questão também do tempo que vocês tiveram para olhar o documento, né? Que em 1 hora tu não consegue analisar um documento de 70 e poucas páginas. É muito pouco tempo para tu analisar, para tu ver e para tu... O certo seria você ter encaminhado esse documento ao sindicato, né, em forma em PDF ou e também impresso para poder analisar esse tempo com mais tempo, para poder ter um parecer mais favorável, né?
assim? Sim, exatamente. Então, a gente está acompanhando os fatos, até foi-me dito que poucos associados buscaram, né, essa auditoria, até por causa da questão de interpretação, como é leigo nesses termos, né, enfim, e também pelo período, pelo espaço, né. Então, são páginas e páginas, muita coisa foi apresentada, inclusive em assembleia, mas assim, o termo final estava lá disponível, mas muito pouco tempo para interpretar. Mas, claro, cabe ao Ministério Público fazer isso, e a decisão foi coletiva, né? Inclusive o liquidante participou da assembleia, ele teve uso a palavra, né, quando nós lá aprovamos, e nós dizíamos, se ele está lá, né, via assembleia, fazendo a sua função, né, como liquidante, mas que repense na viabilidade. Uma cooperativa pode, de repente, algum setor se reestruturar, pagando bem o produto, né, enfim, tornando viável o negócio, mas não na base da cobrança inicial e deixando a propriedade inviável. E assim, aquilo que a doutora disse, nós estamos pensando como um todo. Muitas pessoas já diziam, seria para proteger os herdeiros, os sucessores e os inativos. Não? As pessoas que hoje ainda acreditam, estão entregando produção de frango, leite, ou que vão optar por grãos sem sacos ano, né? Eles são pessoas que estão confiando, mesmo sabendo que se os resultados do exercício a gente já está guardando ansiosamente também e torcendo para março poderem apresentar um resultado favorável em alguns setores, mas nós temos também toda essa questão em junho e julho, que é a final do período da liquidação, e como é que vai ser a questão dos credores. Então, hoje, sei que estão lá trabalhando com deságio, enfim, para o nosso produtor também, infelizmente, né, aceitar os deságios, mas nem todos os credores vão fazer isso. Então, nós temos, assim, esse compromisso, né, de levar agora, esperar os acontecimentos via Ministério Público. Estamos, eu acredito, bem assessorados juridicamente, confiamos na justiça e queremos a proteção das nossas propriedades, dos nossos agricultores. Para essas pessoas que receberam essas cobranças, o que eles têm que fazer agora? Né? Paga, não paga? Como é que fica isso? Para aqueles que receberam as notificações judiciais, já tem a determinação da juíza aqui de Teutônia no processo, na qual esses processos vão ficar suspensos, né? Então, eles não vai ser dado andamento, né? E as demais cobranças, mesmo administrativas, que estavam sendo feitas com notificações realizadas diretamente pela Langiru, essas também estão suspensas, né? Inclusive, a própria Langiru já divulgou que ela não está mais fazendo a cobrança dos associados, né, por ordem judicial, né? E enquanto perdurar, né, essa determinação judicial, não pode ser feito nada. Nem administrativamente. Né? Isso, nem administrativamente, né? Então, as pessoas agora, a orientação é de aguardar os desdobramentos que vêm dessa investigação que está tramitando, né, no Ministério Público, nesse inquérito, né, o parecer que virá, né, e o andamento do processo, né, dessa ação que é movida pelo sindicato, que vai, ao final, vai ter uma sentença, né, óbvio, hoje a gente só tem uma liminar, né, para aguardar essa situação de conclusão do parecer do Ministério Público com relação ao relatório apresentado da auditoria investigativa. E com base nisso, sim, a gente vai ter toda a instrução de um processo que vai apurar se houve, então, algum tipo de irregularidade, porque acho que é importante a gente também ressaltar que a questão dos cooperados terem que pagar a conta, né, pelos prejuízos, ela vai muito além de uma resolução simplista. Os cooperados da Langiru recebiam participação nos lucros enquanto estava dando lucro e agora que teve prejuízo tem que arcar com o prejuízo. Não, isso é uma afirmação muito rasa e simples, porque houve o prejuízo. Qual foi o motivo do prejuízo? O cooperado tinha consciência disso? Ele tinha ciência do que estava acontecendo? Isso aconteceu por erro de procedimento, erro administrativo, erro contábil? Isso vai ser apurado. E somente após isso e ver a responsabilidade civil é que sim o cooperado poderia responder. Se não,
Então, é por isso que a gente pede que aguarde agora a resolução, porque isso vai ser definitivo, né? Vai ter uma resolução definitiva para esta questão. Perfeitamente. Em relação a toda essa questão, vocês gostariam de falar mais alguma coisa? Daqui a pouco a gente acabou não tocando no assunto e que seria importante passar para o associado do sindicato também? JD, a gente deixa assim aqui, a gente sempre está disponível, ou pelo telefone ou diretamente no sindicato, se alguém quer buscar uma informação. Muitas pessoas de outros municípios já nos procuraram, inclusive agora a gente entrou como Sindicato Teutônia Westfália e Poço das Antas, mas agora então nessa liminar foi concedido para todos os cooperados, certo, Cristiane, né? Então a gente deixa isso também, que a gente como entidade representa a classe, sim, mas nós entramos porque a gente tinha autorização para mover essa ação dos associados de Teutônia Westfália e Poço das Antas. Mas me parece que agora então foi direcionado para todos os cooperados que hoje estão em vários municípios, certo, doutora? Sim, na verdade, a decisão que foi a liminar, ela abrangeu todos os cooperados, todos os processos que tramitam, então, inclusive em outras comarcas, pela representatividade, né, que tem o sindicato, que é autorizado pela Constituição. Então, houve uma abrangência maior, inclusive, dessa decisão, que atinge todos os cooperados da Langiru, não somente aqueles que são associados do sindicato. Isso. Só deixar dito também que nós somos uma entidade, JD, que sempre zelou muito pelo reconhecimento e pela regularização perante o Ministério do Trabalho. Então, nós somos uma entidade, eu sempre digo, nós não somos nenhum botecozinho, né, que representa. Nós somos uma entidade representativa, reconhecida pelo Ministério do Trabalho, que tem todos as suas atualizações regular perante o Ministério. Nós temos autonomia para representar em qualquer instância, inclusive nas assembleias. Se um associado nós exige a presença, nós podemos e devemos estar lá, e fizemos isso em cima disso, em cima de uma representação autêntica, formalizada, reconhecida, né? Então nós tivemos a responsabilidade de ter isso sempre bem claro, e também em cima de fatos, né, que nos direcionam judicialmente, e também, claro, eu sempre digo, a gente representa a parte dos agricultores, e a gente entende, né, a gente, como eu dizia no início, a nossa missão é essa, sentir os problemas, sentir as dificuldades e em cima disso atuar, e é isso que nós fizemos. Que bom que os demais também conseguiram, então, ser atingidos, né, mas a gente fez como representação da nossa área de abrangência, porque é deles que a gente teve essa autorização em fazer. Perfeitamente. Liane, te agradeço por ter aceitado nosso convite e vir falar um pouco sobre essa questão aqui para os nossos ouvintes, também para a nossa abrangência, né, que tem muitos associados do sindicato que nos ouvem, e qualquer novidade que vocês tiverem sobre o assunto, a gente está de portas abertas. Estamos à disposição em qualquer momento para passar mais informação individual ou lá no sindicato mesmo. Perfeitamente. Cristiane, obrigado também por ter vindo aqui explicar um pouquinho mais essa parte, né, em cima da lei, né, como é que funciona, e mais uma vez deixando à disposição as nossos ouvintes aí também, a nossa emissora, para trazer as informações. Agradecemos muito, JD, pela abertura que vocês nos dão sempre, pelo espaço, e pedimos para final, agora, claro, no término do programa, que continuem confiando no nosso sindicato, né? Esse é o nosso desejo nesse início do ano, né? Porque aquilo que vocês sentem, as angústias, os anseios, lá na ponta, lá na propriedade, nós, com certeza, sindicato, toda a equipe também sente. Grande abraço a todos. Um grande abraço, um ótimo dia.